Então, o Alejandro está fazendo uns anúncios iniciais de alguns eventos, uns diálogos de ciência, espiritualidade, diferentes tópicos. E, e o Alejandro também está agradecendo todo mundo que está por trás para fazer isso acontecer. Milos, Poli, pessoal que ajuda no chat e tudo mais. Então, hoje, chamado A Vida de um Tuco. Então, para quem não sabe o que é o Tuco, em resumo, é uma palavra para um lama, um professor reencarnado na tradição tibetana. Então, Jorge René nasceu em Chihuahua, México, em 1996. Ele nasceu como Jorge René e foi reconhecido como uma encarnação de Yonze Sangye Tenme, se eu entendi, que faleceu em 78. E a gente vai falar um pouco sobre como essa história de como que ele foi reconhecido. E o professor de Yongzheng e outros mestres reconheceram ele como Tuco. Então, ele está falando que ele tem muita sorte de ter sido envolvido em boa parte da vida do Jorge. Então, os pais do Jorge, que também se chama Jorge e Katy, então o Ale sempre ajudou em traduções, ajudou em outras coisas, pelo telefone, falando com o Tenzin Wangyal. Muitas histórias interessantes que podem vir, a partir da conversa de hoje, mas o mais importante, o Jorge René começou a ir, e voltar para a Índia e para o México e começou a se envolver num programa de tradução e também no Instituto Lixo. E agora ele é fluente não só em espanhol, mas também em inglês e tibetano. E ele é dedicado a preservar e compartilhar a tradução Yung Drumbon. E ele é único nessa ponte entre o Ocidente e Oriente. Então ele está oferecendo simbolicamente uma cátedra. Então, Tuco Horer está agradecendo pelo convite. Então ele está comentando que ele está de volta no Chihuahua e que ele voltou de Nepal. Então, sim, voltou para Chihuahua, para casa dele. Então, ali está pedindo para ele compartilhar um pouco o que ele estava fazendo no Nepal, né? Então, 2 anos atrás, ele resolveu passar 3 anos num, num grande monastério que tem em Nepal, o Tritsenobutse. E a ideia que ele teve era replicar o currículo que os monges seguem nessas instituições. Então, ele tenta ajustar o currículo pelas necessidades deles. Então, currículo que os monges fazem é muito longo, são 13 anos, né? E aí terminam com o equivalente a um PhD na filosofia budista. E a ideia do Tukur Jorge era ter todo esse conhecimento que os monges têm no monastério, e ele resolveu fazer por 3 anos esse curso. E aí se passaram 3 anos,
e ele teve ensinamentos com esse monge, um ensinamento um a um, pega uns textos tudo em tibetano, e eles passam pelo texto, e eles faz perguntas, ele lê de novo, e lê as traduções do texto. Além disso, ele lê muito, principalmente em inglês, com livros que são relacionados a isso, mas feitos em inglês, assim. E ele também aprofundou mais na própria prática dele, na meditação dele. Então, ele está muito feliz, foram 2 anos, e o conhecimento dele, ele sente tanto conhecimento intelectual quanto experiencial se desenvolveu, e ele está muito feliz. Ele, ele, vol, ele voltou uma semana atrás para as férias, final de ano, e ele volta para o Nepal. Tem uma grande cerimônia lá depois do Ano Novo. Então ele vai ficar pelo menos mais um ano lá em Tritsy-Norbud. Então, para muitos o Ale está comentando, muitos que estão na tradição tibetana, isso é parecido com o retiro de 3 anos que muitas pessoas fazem. Então você tem esse período de tempo que você está realmente mergulhado ali. Então, a Ale está querendo voltar 20 anos atrás. Então ele se pergunta, ele acha que as pessoas talvez se perguntem o que o Tuco Jorge lembra do ano 2000, por exemplo, quando Tenzin Wangyal Rinpoche estava fazendo um retiro para o milênio e Tuco Jorge e os pais dele vieram e parte do retiro foi eh, essa, esse reconhecimento do título de Tuco. Então ele estava num trono com muitas catas e um garoto, né, um novo. E aí, olha, está perguntando o que que ele lembra disso, o que que ele, os sentimentos. E ele está falando que ele tem memórias muito vagas disso. Ele lembra vagamente quando chegou em Manri, na Índia, e muitas pessoas fazendo linha, assim, com catas. Ele tem umas memórias meio vagas, assim, disso. Da cerimônia dele estar recebendo o título de Tuco, ele não lembra de nada. Ele lembra de parte da cerimônia em Tritzi. Ele lembra de que ele estava comendo um doce que tinha no México, e ele estava coberto de chile, e aí a mãe dele e o Tenzin Wangyal Rinpoche limpando ele, assim, mas não me lembro muito da cerimônia, assim. Ele tinha 3 anos só, né? Então é difícil de lembrar, assim. Tinha só 3 anos. E a Lê tá falando que foram para Pokhara também, e aí o Ale tá perguntando um período anterior, assim, se ele lembra de alguma coisa de vidas anteriores, ou como Lopon Sanjet Tenzin, que era a encarnação anterior, e aí o Tuco está dizendo que não, não lembro. Muita gente pergunta essa pergunta, se ele tem memórias e tal, mas ele não lembra, infelizmente. E aí como é que ele sente que é essa relação com esse mestre, né? Que é ele, a encarnação dele, né? Ele fala que ele sempre se sentiu muito conectado com a tradição, é parte dele, ele sente em casa com esses ensinamentos, é tudo muito familiar, assim, para ele. Você vê que todas suas experiências são vistas através dessa lente, desse conhecimento dos ensinamentos.
muitos dos ensinamentos e pontos de vista filosóficos são meio contraintuitivos, assim, né? Algumas pessoas vão dizer assim que são muito contraintuitivos, mas para ele é o oposto, assim. Tudo é intuitivo, assim, para ele. E ele sente que ele está voltando para um conhecimento que ele já teve, como se fosse lembrando. É, é difícil encontrar alguma coisa dentro da tradição que não faz sentido para ele. Sempre aquilo, algumas coisas que poderiam ser contra-intuitivas, por exemplo, ensinamentos do Dzogchen. Então, toda a visão do bom, do budismo, é, para ele é muito intuitivo, faz muito sentido. Ele sempre sentiu como alguém que está dentro daquilo, um insider, em casa. E sempre foi fascinado pela tradição tibetana, é, sempre compartilhando os costumes, é, as crenças. Sempre se sentiu muito conectado com a tradição, com as pessoas, com os costumes. Então, dá para dizer que existe sim uma conexão. E aí, complementando, uma das principais deidades que Lopo Sanjay Tenzin a deidade dele era Cipe-Jalma. E o Tuco Roger está falando que ele sempre se sentiu muito conectado com Cipe-Jalma. Sempre se sentiu muito empoderado pelas bênçãos dela. Quando ele faz as preces, ele sente grande alegria, conexão. É uma coisa clara, assim. Isso era a deidade principal desse mestre. Tem uma conexão clara ali. Então, quando você foi para casa dele em Manly e tinha uma grande roda de oração, você teve alguma experiência nisso? Então, ele está dizendo que ele foi algumas vezes para a casa dele, desse mestre. Toda vez que ele vai para Manly, ele visita essa casa. Quando ele era criança, assim, a primeira vez que ele foi lá, assim, a primeira vez que ele foi, assim, ele era criança, ele parecia que tinha muitas coisas novas, assim. Mas aí, conforme ele foi crescendo, cada vez que ele voltava para casa, ele sentiu mais e mais conectado com aquela energia. Ele faz uma pequena meditação, uma prática ali. É fácil para ele se conectar ali. Então, às vezes a gente tem alguma coisa funcionando, rolando na nossa vida e tem um escurecimento daquela lucidez, mas quando ele entra naquela casa, aquilo vem muito fácil, assim, lucidez. Ele não precisa fazer esforço para entrar no estado natural. Então sempre foi algo muito bom. Então, olha, está falando que em 1998, o Tuco e os pais foram para o Novo México. Tenzin Wangyal Rinpoche estava fazendo um retiro com o Yontzin e todos vieram e várias coisas interessantes aconteceram ali. E o Arê está lembrando de um dos momentos que foi muito doce. E ele não sabe se o Tuco se lembra ou se ele... Então, quando o Tuco estava com o Lopon, com o Tenzin Nandak,
e ele estava dando amêndoas. Ele estava dando amêndoas pro Tuco e o Tuco pegava as amêndoas e botava de volta na mão do Johnson, na boca do Johnson. E aí ele está perguntando se ele. E o Tuco não lembra disso. E foi muito interessante, porque, alguns de vocês sabem, Lignite, a gente faz leilão, né, de peças, assim, e aí tinha um texto que eles iam leiloar ali, e o texto estava em cima da mesa quando ele chegou com os pais, e aí ele dormiu nesse quarto, o Tuco dormiu nesse quarto onde estava o texto. E aí você acordava e tentava alcançar o texto. E aí ele perguntou pro Yontzen. Aí ele falou, que texto é esse? Falou que era seu. E ele falou, era meu, mas na verdade foi dado para mim por Yontzen Sanjay Tenzin, que era a reencarnação de Tuco Roger. Então ele estava buscando o texto que já era dele em outra vida. Então algumas pessoas sabem um pouco sobre isso, tem uns filmes sobre a reencarnação dos lamas. Você reconhece diferentes objetos dos professores. Você fez um pouco desse processo? Está perguntando. E aí o Tuco está respondendo que sim, é uma grande tradição no Tibete, que o Tuco é reconhecido, tem essa espécie desse teste, assim. E aí eles colocam três ou quatro sinos, e aí um desses três ou quatro. Então, ele, o Tuco vai pegando aqueles instrumentos que eram dele na vida passada, né? Então, com o Tuco, eles nunca fizeram isso, ele não sabe por quê. Ele nunca perguntou ao Tenzin, ao Yontzen por quê, mas eles nunca fizeram fizeram ele escolher. Eles disseram que os sinais eram claros, não havia uma necessidade de fazer isso. Então intriga ele por que que eles não fizeram esse teste, né? Que é uma tradição. Então teve esse evento espontâneo, ninguém estava testando e ele foi lá tentar pegar o texto. E aí a Lê está falando que uma das principais formas que você foi reconhecido foi pelos sonhos. Então, a principal pessoa aqui, que foi o instrumento para reconhecimento, foi Tenzin Wangyal Rinpoche, um dos principais discípulos de Lopo Sanjay Tenzin. Então ele começou a vir aqui em 95, logo depois que ele nasceu, e depois ele veio em 96, na verdade, um mês depois que ele nasceu. E depois da primeira vez que ele veio, ele começou a ter vários sonhos e visões em, em que Lopo Sanjay Tenzin aparecia para ele de uma forma bem não usual, com roupas ocidentais e andando com o professor dele num bairro, e as casas tinham uma arquitetura ocidental, dá para ver que não era no Tibete aquilo, então é uma coisa bem diferente. E teve um sonho que aí ficou muito claro que estava conectado com uma experiência passada que ele teve, que e ele estava atendendo os ensinamentos de Lospo Tenzin nos anos 70,
mais ou menos, e ele era bem novo, o Tenzin, e o professor pediu para todos os discípulos irem para casa e dormirem, e no dia seguinte eles iam compartilhar os sonhos. E aí eles iam decidir se a mente deles estava pronta para receber os ensinamentos. E aí o sonho que o Tenzin Wangyal teve era que ele era um condutor de um ônibus assim que pegava os tickets, né? E aí, tinha uma da Kine, uma da idade, e aí o ticket era um A tibetano. Então, o A tem muitas conotações na prática, a gente usa para visualizações, a gente entoa, é a letra mais importante, né, do alfabeto, tem muito significado. Então, foi muito significativo esse sonho. E 30 anos depois, ele teve o mesmo sonho, mas dessa vez não era de idade, era Lopo Sanjay Tenzin, que estava no ônibus dando ticket para ele com A. E aí teve um sonho também de um amigo deles, um amigo da família, Laura Sotelo, e ela teve alguns sonhos que ele estava com Tenzin Wangyal Rinpoche e que o Tuco e o Tenzin estavam andando um na direção dos outros. No começo, uma das pernas não funcionava muito bem, e conforme ele foi chegando perto do Tenzin, aí a perna dele foi melhorando, e quando eles chegaram, então, de frente um para o outro, aí ele conseguiu andar perfeitamente no sonho, né, dessa amiga deles, Laura. Então, ele teve esses sonhos, ele não sabe dos sonhos de Onzen Rinpoche ou do Menri Tritzen, mas quando Tenzin Wangyal Rinpoche teve esses visões, sonhos, meditações, ele escreveu para o Yontzen Rinpoche e para Menri Tritzen para confirmar esses sinais, e aí eles se engajaram nas próprias meditações e sonhos deles, eles fizeram isso, e aí para eles ficou claro, então. E aí, tu que está pensando, ele está pedindo perdão por não poder, não conseguir compartilhar o que eram os sonhos, porque ele não sabe, mas. Então, ali está falando que em 97 não haviam celulares, a- as fotos não eram tão fáceis de ser enviadas para um lado para o outro. E aí o Rinpoche não pôde ir para o Nepal por algum motivo. Então a Lei e a mulher dele foram para o Nepal e o Rinpoche deu as fotos suas para mostrar para o Lopon. E a gente foi lá e mostrou. Ele, e o Lopon olhou e depois ele se comunicou com o Rinpoche. Então, naquela época, o Rinpoche não, es- não especificou que era um truco de Lhopo Sanjay Tenzin, mas simplesmente seria de um mestre, né? Então, foi maravilhoso isso. O Ale está falando que para ele e para a Sangha tem sido lindo ver é, ele entrando, né, nessa experiência de ser um tulco. E também essa relação entre a tradição tibetana e a tradição ocidental, e uma coisa que é bem particular, que ele gostaria de ouvir um pouquinho mais, que é se ele entendeu bem, tanto Lopo quanto Tenzin Rinpoche apoiaram muito o Tulku Hoare terminar a educação ocidental também. Então, talvez ele possa falar um pouco sobre isso e como é que isso se mistura com essa educação tibetana que ele está tendo.
Então, ele está falando que os tibetanos estão muito mergulhados na própria cultura, assim como a gente também, de certa forma. Então, a- a- na cultura tibetana as pessoas são muito devotas, né? Quando um tulku nasce, assim, tradicionalmente, a criança vai para o monastério com 2, 3 anos de idade e começa todo o treinamento, educação, e os pais ficam felizes assim de dar a criança, basicamente, né? Eles podem ir lá visitar, mas a criança fica com 3 anos, morando com os monges, tendo educação específica. Então, a gente escuta essas coisas no Ocidente, a gente acha estranho, mas para eles é bem natural, assim, isso. Já estão expostos a essa tradição há muito tempo. Então, para ele, né, Tuco Jorge com os pais dele, a mãe dele não queria fazer desse jeito, assim, né? É a mãe mexicana, assim, né? Quando ele tinha 2, 3 anos de idade, a gente precisa conversar o que vai acontecer com a criança. Ele vai para o monastério, receber as educações, a própria educação. E os pais sempre se conectaram, né, com Tenzin Wangyal Rinpoche, com os ensinamentos, com a tradição. Eles sentiam aquilo em casa, como achar algo que você estava procurando já. Então eles estavam muito abertos àquilo. Quando souberam, né, da notícia, de certa forma foi talvez um choque assim, né? Mas como eles estavam muito conectados com a tradição, assim, a gente falou, vamos devagar, vamos ver qual é a educação. E aí resolveram levar ele para Nepal, para a Índia, 1 ou 2 vezes por ano. E aí ele continuou em Chihuahua, no México, fazendo a educação tradicional dele. E alguns monges vieram para a casa deles ali. E aí eles continuaram. Então ele tinha 5, 6 anos, então ele estava aprendendo a língua tibetana. Então sempre foi isso, ir e voltar, assim. Então a decisão foi, primeiro, finalizar os estudos ocidentais, mas sem deixar de lado, né, a tradição. Então ele ia para os retiros em Virgínia, em México, no Nepal, e ele acha que foi uma abordagem boa, assim, essa forma. Eles, sobre a história de outros tucos ocidentais, tem alguns poucos, né? E tiveram alguns que fizeram a tradição tibetana tradicional, foram muito novos. E aí, quando eles chegam na adolescência, eles meio que querem se desassociar daquilo tudo e querem voltar para o Ocidente, assim. Então, eles sentem talvez esses tucos que eles perderam a infância deles, assim. Então, o estudo no monastério é bem rigoroso, né? Bem estrito. Muitas aulas todo dia, tem que debater. Para uma criança, assim, especialmente, pode ser muita coisa. Então, ele acha que a abordagem foi boa. Quando ele tinha 12 anos, quando ele tinha 9, na verdade, ele conversou com o Yontzen Rinpoche e ele falou: quando você fizer 12, quando você terminar a escola,
terminar o ensino médio, né? Você vai para Manly, fica um ano, termina o fundamental, né? Vai para Manly, fica um ano e depois volta. E aí ele ficou lá um ano todo em Manly, foi sozinho. Mas, de forma geral, ele acha que essa abordagem, olhando para trás, assim, olhando, então, ele, olhando para trás, assim, com o conhecimento que ele tem hoje, ele tá até, talvez apreciaria, assim, se tivesse mandado, fosse um pouco mais estritos, assim. Então, quando ele tinha 12, ele tinha aulas especiais com um dos monges, mas ele queria que ele fosse lá para a escola, aprender matemática, história, coisas gerais que todo mundo tem. E naquela época ele não queria assim fazer isso. Ele era meio tímido. E, a- e é, então ele está olhando pela perspectiva dele hoje. Talvez a mãe dele podia ter sido mais estrita assim. Mas ele está olhando da perspectiva dele hoje, né? Então, se ele tivesse acontecido aquilo lá atrás, talvez a perspectiva dele hoje fosse diferente. É, então ninguém nunca forçou ele a nada. Ele sempre sentiu. Perguntaram a ele o que que ele queria fazer. Teve a liberdade de escolher. Então ele está bem feliz assim com a abordagem. Acho que foi o melhor que podia ter feito assim. Foi equilibrado entre os dois mundos assim. Então, a Lê está perguntando um pouco sobre o que ele estudou assim, é, estudo ocidental assim. Então, ele passou 3 anos aprendendo tibetano, né? E aí depois ele voltou para fazer tradição, estudo dele ocidental. E aí ele sempre gostou de matemática, assim, então ele aprendeu um pouco de administração de finanças, mas então, ele decidiu aprender um pouco essa carreira, assim, estava ligado à economia, com assuntos que ele gosta, assim, mas se perguntar o que que ele realmente gosta, mais os assuntos sociais, assim, psicologia, é, filosofia, até física. Então, no futuro ele gostaria de aprofundar, assim, né, conhecimento dele de filosofia e psicologia ocidental e integrar isso com o conhecimento tradicional. Então, aprofundar os estudos nesses campos. Então, filosofia da tradição Bonpo, então, você tem estudado muito, né, isso, e de fato você está começando até a ensinar, né? Você recentemente começou a ensinar no Shenten Darjeeling na academia. É, então, esse centro Bompo, fundado pelo Lopo Tenzin Nandak na França. Então, o Ali está pedindo para ele falar um pouco mais sobre esses ensinamentos que ele tem dado lá na França. Então, esse novo curso, assim, é, é uma academia, né? Então, começou com o curso dele, tem outro também acontecendo. Então, a ideia é fazer um curso mais acadêmico, seguindo uma espécie de um currículo, né? Uma forma de ensinar assim.
Então, a pessoa que trouxe ele para essa ideia e perguntou se ele queria participar, ele concordou. E a ideia dele para esse curso era uma introdução uma introdução à tradição bom e com uma orientação filosófica, assim. Porque as pessoas às vezes perguntam para ele o que que é bom, o que que é budismo. É difícil de escrever assim. E todas as palavras que a gente vai buscar são meio ficam insuficientes. Se a gente falar que é uma religião, porque a palavra religião talvez não não consegue abarcar tudo que a tradição é, que não é só religião, né? Tem aspecto filosófico, psicológico. Então ele tenta explicar a tradição de uma abordagem mais filosófica, que ele acha que as pessoas hoje em dia estão mais interessadas nisso, assim, as pessoas estão muito céticas, né? Ele também é um pouco cético, assim, e ele gosta de ensinar as coisas de forma bem organizada, assim, seguindo um sistema, assim, gradual, assim. Principalmente que hoje em dia a gente encontra nessa tradição algumas coisas, alguns ensinamentos que são muito contra-intuitivos, assim, que você foi predisposto toda a sua vida para mentalmente, psicologicamente, linguisticamente, moralmente, você está predisposto a ver o mundo de uma certa forma, assim. Então, quando uma diferente, é, quando uma diferente perspectiva vem, você sente que aquilo está até atacando os seus credos, suas ideologias. Então, a abordagem que o Tuco dá no curso são 10 palestras, já tiveram 5, faltam 5. É todo domingo, 1 hora, dura, e as palestras são gravadas, a pessoa pode ver quando ela quiser. Então, a ideia é explicar a tradição dentro de uma abordagem filosófica, natureza do sofrimento, por que que a gente sofre, até que medida nossa predisposição mental, biológica, nos predispõe a cair em comportamentos, padrões de comportamentos que reforçam e a gente fica preso naqueles ciclos de insatisfação, de falta. Quais são as causas e condições para isso? E aí, introduzindo conceitos básicos do bom, como impermanência, como que a gente pode mudar a nossa visão. Então a gente começa a ver impermanência em todas as coisas, isso vai diminuindo o apego. E a outra metade do curso é sobre o karma, basicamente sobre o que que são esses condicionamentos que a gente tem e nos predispõe a ver e reagir ao mundo de uma forma específica, a criar aqueles comportamentos de padrões de comportamento. Então, essas predisposições eh, moldam o nosso comportamento. E qual o método, né, que a gente pode encontrar para mudar esses padrões repetitivos sobre isso, que é o curso. Então, ali está falando maravilhoso, e aí para todo mundo entender que todo mundo pode se registrar ainda, porque a gente pode ver as 5 aulas gravadas e o link tá, deve ser colocado no chat do. E aí o Ali está perguntando como que isso se encaixa no Shanten Academy como um todo.
Então tem outro professor, Charles Schramble, e aí, se o Tuco puder falar um pouco da Chantilly Academy como um todo. Então, essa Chantilly Academy acabou de começar, teve um curso do Geshe Gelek, então houve um curso do Geshe Gelek por uns 6 anos, lendo um texto específico por é, Sherab Gyaltsen, de um mestre que viveu no século XIV, né, Sherab Gyaltsen. Então eles liam esse texto e aí Charles Rambo, que era esse professor na França, que também estava dando esse curso sobre a língua tibetana, assim. É, então, é, um dos cursos era para totalmente iniciantes e para outros era para quem está mais familiarizado já com o tibetano. Então, tem uns cursos introdutórios, assim, poucos. Então, o link está no chat também no Facebook, e a forma fácil é entrar em shenten.org. Então, tem essa página principal, é, esse shenten.org, que é esse site que está no chat aqui também. Então, o Ale está comentando que é maravilhoso que tem essa filosofia e tem essa continuação desses ensinamentos, esse caminho do Geshe Gelek e Charles Rambo, que não é só sobre aprender tibetano, mas é como ler os textos, né? E isso, como é que isso nos ajuda no entendimento, e eventualmente alguns até traduzir, assim. Então, Shanten tem sido maravilhoso, fazer essas coisas de treinamentos, para ocidentais que talvez não consigam fazer todo o treinamento de Geshe, mas diferentes formas de passar por esses textos, né? Então, ali quer mudar um pouco o assunto sobre a prática, assim. Então, ele mencionou um pouco sobre a principal prática, a principal deidade dele sendo Cipe-Jalmo. Então, Cipe-Jalmo, para quem não sabe, é a principal protetora na tradição do bom e é uma prática feita frequência. Talvez muitos já fizeram, até com tambores. Então, ele está perguntando qual é um dia padrão quando ele está no Nepal, assim. Num certo sentido, os dias são meio entediantes, assim. Então as pessoas ficam interessadas, intrigadas. E não é assim como as pessoas imaginam, assim, né? Então ele acorda, lá não tem para ele lá, né? Ele tem aula todo dia, então não tem segunda, terça. Eles têm a cada 5 dias ele tem um dia de descanso, né? Um break, uma pausa. Então ele nunca sabe se porque não é a cada 7 dias, é a cada 5. Então é uma coisa muito doida, assim. Ele nunca sabe se é segunda, se é terça. Ele acha bem.
E aí o tempo passa super rápido, assim. Você não está planejando isso, planejando aquilo, você está só vivendo, assim. E ele gosta, assim, de não saber qual é o dia. E, e a rotina dele todo dia é igual, assim. Ele acorda, faz a prática, 30, 40 minutos, os guru yoga, as preces, toma refúgio, lembrando do comprometimento dele, colocando a intenção dele, por que que ele está fazendo aquilo, faz bodhicitta, in- a intenção de fazer todas essas coisas para ajudar mais pessoas. Aí ele faz um salão e nas últimas semanas ele passou a fazer exposições que o Ale ensinou no último retiro do truco, mas maior parte do dia é salão. Para quem não sabe, o Tsalum é uma prática que você faz visualizações e o corpo também como veículo, né? E a respiração e as visualizações, e é uma espécie de uma limpeza, né? E uma conexão com o estado natural. Aí ele lê o Nondro de Shangju Ninja, é um texto pequeno, 40 páginas, são as práticas preliminares, não tem muitos textos preliminares, e o que ele está focado é de Shangju Ninja, tem 9 assuntos diferentes, refúgio, compaixão. Ele lê o texto todo, aí ele toma café da manhã, aí ele tem aulas, lê em tibetano com o professor, e depois dos ensinamentos ele tem almoço, e aí ele começa a traduzir o trecho do ensinamento que eles viram naquele dia, e ele usa o resto do dia para ler em tibetano ou fontes secundárias em inglês, explicando os assuntos relacionados de diferentes tradições, diferentes pontos de vista. O que é impressionante como, se for pegar o texto em si, né, é meio escuro, né, difícil de você entender. E dá para se interpretar de outros jeitos, assim. Então tem que tomar cuidado, assim, com isso. E ele percebeu isso, assim, conforme ele vai lendo as fontes secundárias, assim, tem muitas discordâncias, é, mesmo na tradução, dentro da tradução tibetana, tem desentendimento sobre como interpretar aquele texto, né? As pessoas discordam, né? Tem- mas basicamente o dia dele é esse. Ele faz 3 sessões de meditação, de manhã mais o de salão, as outras 2 mais uma prática de Dzogchen, um foco no estado natural. É claro que certas pessoas têm uma certa predileção a algumas práticas, por isso que até que tem tantas práticas, né? Algumas pessoas têm uma facilidade para fazer chinê com som, ou com uma imagem ou na respiração. Tem os ensinamentos tântricos que você faz visualizações, mas para ele, Tuco, sempre ele teve maior inclinação pela meditação Dzogchen, que é simplesmente ficar no estado natural. E quando ele está visualizando, é mais fácil ele proliferar mentalmente, assim. Quando ele faz a meditação do Dzogchen, uma meditação não conceitual, para ele é mais fácil. Ele tenta integrar com as outras práticas, ele faz às vezes o Cho também.
gosta muito também do Cho, ele faz a prática também de Yashiwamo, mas principalmente meditação de Dzogchen, assim, não conceitual, assim. Ele dedica uma parte do tempo. Então, isso dentro da meditação, mas tem todas as outras coisas, assim. Então, a disciplina, assim, de filosofia, você, você faz uma filosofia, tem alguma premissa anterior. Então, no Ocidente tem muitos conceitos, né? A proliferação de conceitos, assim. Parece estar envolvendo muitos pensamentos, assim. O que parece ser o oposto, né, da meditação, assim. Muitas pessoas pensam, assim, que é perda de tempo, mas para ele é uma integração, assim, é integrar. As coisas que ele aprende, teoricamente, ele tenta integrar na vida quando ele não está meditando, quando ele está numa situação, conversando com alguém. Ele tenta integrar isso, assim, ter um entendimento cada vez melhor, assim, usar isso. Ele, quando vem uma emoção, quando uma situação, ele tem a predisposição de reagir de um determinado jeito numa situação, ele lembrar, então, lembrar todos os conceitos, né, intelectuais, ele lembrar, ele tem essas predisposições, tem essas tendências, não preciso reagir, eu posso simplesmente perceber que tudo é vazio e é assim que ele tenta integrar, assim, uma orientação mais filosófica e então a meditação mais com conceitos e uma não conceitual. Então a Lê está pedindo para guiar uma prática curta, se ele puder, e está pedindo para a audiência, assim, nós, que muitas vezes quando alguém guia a gente numa prática, então quando a gente recebe, assim, essa meditação de alguém, tem também a presença do professor. Então solta, a Ale está sugerindo soltar qualquer coisa e simplesmente ficar na presença e considerar isso como um presente. Então a gente vai fazer uma prática de 10 minutos. Vamos começar assumindo a postura. A gente manter o corpo quieto, gradualmente estar mais consciente do seu ambiente, sem focar em nada específico, mas simplesmente perceber, ver um som, simplesmente reconhecer, não seguir aquele som, mas simplesmente ficar consciente. Gradualmente, levamos o foco para nossa respiração, inspirando, dando mais ou menos 4, 5 segundos para respiração, calmamente exalando. Então, por alguns momentos, vamos manter só a atenção na respiração, sentindo no corpo todo, quando você inala, como o seu corpo todo expande, e quando a gente exala, nosso corpo contrai um pouco.
como um balão. E solta um pouco o ar, conforme exalamos. Tente levar a atenção para a quietude no corpo. Cada vez que você exala, seu corpo um pouco mais descansado, como se você estivesse soltando uma bagagem pesada que você estava carregando todo dia. Sinta os pés, as pernas, seus ombros, braços, mãos, queixo, seus olhos, sua boca. Sinta que todo o seu corpo é completamente descansado. Não há nenhuma tendência a se mover. Simplesmente permita o corpo descansar. E aí, por um momento, apenas descanse, conhecendo sensações. Nesse momento, você não tem nada a fazer, nenhum lugar para ir. O que quer que você precise fazer mais tarde, simplesmente solte e reconheça que nesse momento você não tem nada a fazer, nada a tentar. Não prolifere, pensando que você está fazendo algo errado, e na verdade não estamos fazendo nada. Um som se manifesta, não tente bloquear, simplesmente reconheça pelo que ele é, uma experiência, não se, não se perca nesse som, só uma experiência que vem, que passa, simplesmente descanse, descanse nessa consciência básica, descanse nesse espaço entre os pensamentos, antes que você se, antes de você se perder em emoções, pensamentos. Simplesmente descanse nesse espaço.
A ideia não é bloquear nenhum pensamento que venha. Pensamentos são manifestações naturais da consciência. A ideia é a gente não ficar preso neles. Simplesmente observar eles pelo que eles são. Emoções, pensamentos, vêm e vão. Não me definem, são partes dessa experiência completa que eu tenho, mas não significa que eu sou eles, esses pensamentos, emoções. Simplesmente descanse. Se um pensamento vem, observe como ele veio desse espaço. E aí, se você não ficar preso nele, veja como é que ele vai embora. E a ideia aqui é só estar consciente. Um som vem, simplesmente esteja consciente, não siga. Se um pensamento vem, só esteja consciente, não se perca nele. Simplesmente volte a esse estar consciente, independente do que esteja acontecendo.
E se você perceber que você se perdeu em um pensamento, esteja consciente disso. É só isso que a gente está fazendo. Não tente ter nenhuma expectativa de ter algum sentimento específico. A ideia é que não estamos fazendo nada, só descansando a consciência. Gradualmente, traga a sua consciência de volta para a sua respiração, inalando por 4, 5 segundos, conforme você exala calmamente, deixe que a respiração se solte, permita que todos os preconceitos, todo o seu apego a determinadas situações, pessoas, solte. Ok? A Lê está agradecendo, muitas graças. Então foi maravilhoso. E eles poderiam ter feito em espanhol, mas tinha um tradutor, né? Porque os dois falam espanhol, né? Então, e aí, então, o curso de Chanting está no chat. Então, chegou um outro convidado. Maria Antonieta, o nome do cachorro. Ela estava ali do lado o tempo todo.
Então, próximo sábado, às 10 horas, em horário de Nova York, teremos teremos a prática de lua cheia. Então começa nos Estados Unidos, depois vai para a Finlândia, vai para o mundo todo. Então são diferentes línguas, gratuito. Todo mundo é bem-vindo para se juntar. A Ale está agradecendo o Tuco, e ele está agradecendo pelo convite também. E ele está muito feliz, ele está falando que ele ficou feliz que ele incorporou o truco na prática dele. E ele está animado para ver a cerimônia. E Tendinandak vai fazer 100 anos no começo de fevereiro, no dia 5 vai ter a consagração do novo templo, e no dia 6 aniversário dele, e aí depois vai ter uma conferência, cerimônia de geshes. Então teremos preces de longa vida para ele. Então, quem quiser continuar pensando sobre a longa vida de Lopon Yontzin Rinpoche, então ali está agradecendo o Tuco, Milos, Poli, que ajudaram. Então isso está gravado, se vocês quiserem compartilhar. Um feliz ano novo e obrigado pelo lindo presente nessa meditação. Obrigado, gente. Tu que está falando que vê o Ali na próxima palestra. Então é isso. Obrigado, Obrigada, gente. Pedro. Obrigada. Obrigado. Tchau, Obrigada, tchau. Tchau, gratidão. tchau. Muito obrigada a tradução. Imagina. Obrigada, Alegria. Pedro. Obrigada, Pedro. Batendo uma luz aqui, ó. Tô todo Você está pintado de todo luz. iluminado. Não, não, longe disso. Mas tá ótimo. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Bom Tchau, tchau. descanso aí. Tchau, tchau. Obrigado, você também. Tchau, tchau.